Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Alexandrina, sou psicóloga aqui do CPS da Aberta de Piracicaba. E nesse processo, né, de eventos que a gente tem realizado agora no Setembro Amarelo, né, abordando essa questão de prevenção, né, ao adoecimento, ao sofrimento emocional. Eu venho aqui falar com vocês, né, de um tema que é bastante importante, né, e muitas vezes pouco abordado, mas que é, né, fundamental a gente estar atento, a gente prestar atenção, né, e poder cuidar também, né, para que ele esteja presente de modo favorável na nossa vida. Hoje a gente vai abordar, né, a questão dos medos e das incertezas, né, como é que isso tem acontecido, como é que a gente pode, né, vivenciá-los aí nesse mundo contemporâneo. Então, antes da gente começar, eu queria fazer algumas instruções, né, rapidinhas para vocês, que é que a gente pode, né, vocês poderão fazer perguntas e respostas, perguntas, né, em relação à live, né, ao conteúdo que eu vou trazer aqui. No entanto, como o objetivo, né, tem sido algo mais breve, mais objetivo, a gente não vai fazer, né, as respostas já durante essa live, mas enviem para nós, porque posteriormente a gente vai, né, encaminhar para vocês a resposta de alguma questão, de alguma dúvida que vocês tenham em relação a esse conteúdo, tá bom? Vamos começar então, né, trazendo essa questão do medo, né? E aí algo para a gente iniciar mesmo entendendo. A gente fala muito dessa palavra, né? Então, às vezes a gente vê pessoas, né, nesse estado que a gente considera que é o medo, e muitas vezes a gente tem dificuldade realmente de olhar para isso, né? Qual é a função, como é que ele aparece na nossa vida. Então, para a gente entender realmente, né, o que que é esse medo, né? Se a gente já parou para pensar, o que que isso significa, né? Que emoção é essa? E se ela está presente ou não? Como é que ela surgiu na nossa vida? Porque em tempos contemporâneos a gente tem mesmo uma resistência, né, de validar, de olhar para isso. Mas vamos pensar que o medo, ele é algo muito inerente, né, ao ser humano. Esse medo, né, surgiu aí desde que a gente, né, se desenvolveu enquanto espécie, ele está presente em outras também, e ele teve um valor, assim, fundamental, né, para a nossa sobrevivência, né? Se a gente está aqui hoje, né, na condição de seres humanos como nós somos agora, é porque também o medo fez parte, né, dessa história, né, desse processo aí filogênico. Então, o que que é essa emoção, né? É algo que a gente tem na nossa Constituição, ela está presente, né? Ela contribui muito, né, para nós termos uma resposta fisiológica, né? Então, quando a gente está, né, sentindo esse medo, né, esse corpo também responde de um modo favorável para que a gente, né, entre também num estado de alerta, né? Porque a gente se prepare diante de qualquer ameaça, né? Diante de qualquer risco que a gente possa identificar no ambiente, né? Numa situação, diante de algum estímulo, né? De algum fator. Então, é fundamental para que ele apareça, porque imagina só, né? Estamos numa situação de risco, né? Real, concreto, e a gente não, né? Sente esse medo,
né? Esse medo nunca aparece, né? Como é que seria, por exemplo, para a gente ter uma resposta de prontidão, que é isso que o medo, né, fisicamente nos coloca, de uma prontidão para a gente se esquivar, para a gente criar estratégias, né, para a gente nos proteger, né, para a gente garantir a segurança nossa ou de outras pessoas, enfim, em uma determinada situação, né? Então, além de ela ser, né, parte da nossa constituição humana, ela é fundamental aparecer para que outros repertórios, né, corporais, mentais, né, psíquicos, possam também, né, se aprimorar, possam também criar condições para a gente ir enfrentando situações do dia a dia, né? Antigamente, claro, isso era muito mais intenso, porque as condições, né, ambientais eram muito mais hostis, digamos assim, né? Elas eram muito mais frequentes, muito mais ameaçadoras, né, no sentido concreto e físico. E isso fez com que a gente, né, fosse criando possibilidades de nos proteger, de antecipar riscos e ameaças reais e criando condições mais favoráveis, né, para que esse medo não fosse tão presente, tão intenso, tão, né, difícil para manejar. Então, vamos pensar que ele é uma emoção. E a gente tem um erro, muitas vezes, né, e isso vira até marketing em alguns momentos, né, de que como se livrar do medo, né, tire de vez, acabe de vez com o seu medo, como se isso, né, fosse assim fácil e fosse viável para acontecer, né? Porque como eu disse, como é que é? O medo muitas vezes, né, nos mobiliza positivamente. Pode passar, tá? Então, né, se a gente tem essa pergunta hoje em dia, quando a gente apresenta alguma condição de medo, mas isso é normal, né? Eu posso sentir isso? Eu deveria estar sentindo medo, né? Muito provavelmente sim, né? E é normal sentir o medo estar presente, né? Estranho seria se ele nunca surgisse na nossa vida em momento nenhum, em fase nenhuma da vida, em qualquer situação. Tanto que, né, no período infantil, a gente é esperado que a gente tenha, né, em cada faixa etária, muitos medos, que são muito comuns à idade, porque isso também tem a ver com um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizagem, né? Então, sim, é normal. Pode ser que ele se intensifique, né, e aí não fique funcional, né, não seja adaptativo, que é isso, né? Qual que é o papel do medo? Ele traz um processo adaptativo, né? Ele contribui para que a gente se ajuste às coisas e à situação de uma forma bem-vinda, natural, né, que gere bem-estar. Pode passar. Então, será que quando eu sentir medo, né, pensando em tudo isso que eu falei, ele vai ser sempre negativo? Né? Eu devo encarar esse medo sempre como algo hostil, que vai me fazer mal, que vai me deixar, né, com outros sentimentos muito ruins, que vão atrapalhar a minha vida? Depende, né? Depende como vai ser essa minha relação com esse medo. Né? Então, quando a gente parte do pressuposto, bom, o medo, ele é sempre negativo, eu não devia estar sentindo isso, né? Eu tento a todo modo negar que ele existe, fingir que está tudo bem, né? Eu falo, não estou sentindo isso, não admito que isso faça parte, porque também, né? Hoje, na nossa sociedade, isso é pouco acolhido, né? Melhorou, mas assim, né? A gente tende a fazer uma leitura desse medo como algo que é de um fracasso, de uma fragilidade, né? Essa pessoa está sendo insuficiente, né? Então a gente luta para acabar com esse medo a todo custo, para resistir a ele, né? Para negligenciar a sua presença. No entanto, né? O processo mais adequado é que a gente acolha esse medo, né? Que a gente valide a presença dele. Isso é fundamental, porque ele está sinalizando alguma coisa, né? Então, ele pode, né, estar presente de um modo a me deixar em alerta, me deixar em atenção, né? Perceber quais as dificuldades que eu estou, né, identificando naquela situação, que limitações eu estou encontrando, né? Que outros aspectos surgem junto com esse medo, ou qual é o cenário que contribui para que esse medo meu seja mais intenso,
Então, o que é que eu tenho que prestar mais atenção para me adaptar, para me ajustar, para que esse medo diminua ou ele não me atrapalhe, né? Pode passar. Então, vamos pensar, né? Como é, né? Que elementos que estão associados a esse medo? Então, temos aí uma história de vida, né? Um processo de ontogênese que a gente vai aprendendo, né? Não só os afetos, as emoções, né? Os pensamentos, isso vai sendo construído ao longo da vida da gente. Então, né? Fatores como, né? A forma como os medos foram apresentados para nós, né? Formas como a gente foi aprendendo a lidar com eles, como eles foram acolhidos ou não, né? Se eles foram aumentados, se eles foram negligenciados, ou se eles foram, né, bem recebidos, né? Teve um continente para isso, para trabalhá-los e para dar um cuidado para esses medos. Então, percebe que, assim, inúmeros fatores, né, próprios, né, dessa prontidão também genética, dentro de uma história de vida, dentro de situações, né, que eu vivi. Por exemplo, ele é muito comum aparecer depois de um evento traumático, né? Então, isso torna a gente mais suscetível a ficar, né, predisposto a alguns medos, e isso ser aumentado ou ser mais frequente, né? Então, tem uma série de fatores que vão ali, né, se articular para que esse medo apareça e permaneça, ou, né, seja trabalhado e diminua. Mas o que a gente tem que ver como importante, né? Como é que a gente também está interpretando esse medo, que outros elementos, que pensamentos a gente vai construindo junto com esse medo, né? Porque isso pode ser algo muito saudável, né? Pode ser algo produtivo e construtivo para a gente manejá-los, ou pode ser intensificando e tornando eles um pouquinho mais patológicos. Mas a principal questão você precisa aceitar esse medo, a gente precisa entender que ele acontece, olhar para ele com essa normalidade, com uma naturalidade, para que a gente possa cuidar, né? Para que a gente possa usá-lo a nosso favor. E muito atrelado a esse medo, né, tem a condição das incertezas. Pode passar, Graziela. O que é que são as incertezas, então, né? Como é que elas surgem na nossa vida? Como é que a gente consegue pensar, né, na verdade, fazendo o inverso, uma vida que a gente não tenha nenhuma incerteza, né? Assim como o medo. Como é que a gente consegue garantir uma vida, né, de certeza, né, de algo previsível, de algo que é certo, né, que não muda, não tem uma inconsistência, né, ou uma imprevisibilidade, né? A gente consegue se imaginar num mundo, né, ou num dia a dia em que tudo está plenamente previsto, né? Vamos fazer o inverso. Se a gente tem certeza de tudo, de como vai ser o nosso dia, de como as coisas vão acontecer, de como eu vou estar, né? Daquilo que eu vou fazer daqui 1 ano, 2, 5 anos, né? Como é que é viver com a certeza ou a garantia de tudo? Tudo está previsto, está onde já tivesse um script, né? Que a gente só fosse seguindo, porque a gente já sabe perfeitamente o que esperar, né? Também acho que não seria tão saudável assim a gente viver. E primeiro porque isso não seria possível, né? A incerteza, ela está presente a todo momento, né? A cada situação. Em alguma medida, a gente não tem clareza de várias coisas na nossa vida, né? Então, é importante que a gente se questione, né? Que certezas eu preciso ter, né? Quais são as certezas que são importantes, né? São significativas na minha vida, né? E elas me dão um certo rumo, uma estrutura, um parâmetro, né? Que diz uma organização que é necessária para que eu me sinta bem, que eu, né, desfrute de uma condição de bem-estar, de relaxamento, né? E de prazer. Então, né, talvez a gente precise se questionar quais são as certezas que a gente precisa, né? É uma certeza, um planejamento mais financeiro, né? A certeza no âmbito afetivo, então coisas que eu quero ter um mínimo de segurança, de me sentir, né, mais confiante.
ou isso é no âmbito social, né, no âmbito do meu transitar aí na sociedade, no vínculo com as pessoas. Então, eu gosto de coisas que as coisas funcionem de tais formas, né? Pode passar, Graciela. Então, assim, né? Será que, em alguma medida, essa incerteza, essa imprevisibilidade pode nos ajudar? Vou dizer para vocês, assim como o medo, sim, ela pode ser favorável, né? Porque, como eu disse, se a gente tem uma garantia, né? Algo que a gente tem sempre certo, como é que a gente vai lidar com as nossas frustrações, né? Como é que a gente vai recorrer a outras, né? A outras habilidades, seja corporais, sejam comportamentais, né? Psíquicas, para lidar com as diferentes situações, né? Tanto para enfrentá-las, né, como para manejá-las, né? Porque a gente tenta sempre, né, esse enfrentamento. Às vezes não é possível, mas às vezes quando a gente consegue minimamente manejar o que não dá para mudar, né? Não tem outra realidade para acontecer. Então, sim, né, ela propicia com que a gente crie estratégias, né? Então, por exemplo, né, me surgiu aqui, né? Se a gente vai passar um fim de semana, por exemplo, de lazer, a gente vai para a praia e a gente tem lá, né? Tá tudo certo que o tempo vai fazer, vai ser chuvoso, vai ser frio, algo assim. Ou ao contrário, né? Aí da praia eu espero que seja muito quente, né? Que o tempo contribua. Então eu levo tudo de calor, né? Porque é algo muito certo que vai estar assim o tempo. E aí eu não penso, né? Se não tem, às vezes, a mínima incerteza de que esse tempo pode mudar, muitas vezes eu não vou me preparar, não vou me planejar, não, vou levar pelo menos um agasalho, né? Vou levar uma coberta, enfim, qualquer outro recurso, né? Então, assim, as garantias fazem com que a gente também não se preocupe, né? Com o que pode ser imprevisível, né? Com que uma intercorrência que possa ocorrer, né? Então, essa margem, ela é importante, né? E até para a gente tomar decisões mais assertivas, né? Então, ela não vai necessariamente acontecer ou fluir dessa forma, mas então eu vou me preparar, né? Eu vou, dentro das minhas possibilidades, aquilo que é prioridade para mim. Então, isso vai me trazendo também um sentimento de confiança, de certeza nessa direção que eu quero caminhar, né? Dentro de um cenário que está mais incerto. Então, eu vou fazendo escolhas, né? Eu vou me fortalecendo para tomar algumas decisões, né? Que vão na direção daquele resultado que eu almejo, né? Pode passar, né? Então, vejam só, né? Quais são esses elementos importantes para a gente refletir? Quando a gente está, né, numa questão de incerteza, nessa condição, perceber o que é que na verdade está me incomodando, o que é que está me tirando de uma zona confortável, né? É poder me ver numa situação que eu nunca imaginei, né? É ter medo dessa consequência, ou porque tem mais a ver com uma característica pessoal, que eu tenho uma certa inflexibilidade, eu não gosto de me adequar ou me ajustar a outras situações, ou aquilo que o outro coloca para mim, que não está sob meu controle, né? Eu tenho uma dificuldade de lidar com situações mais frustrantes, né? Então, o que é que está presente que torna essa situação incerta mais penosa? Ou eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda, né? Eu fico muito mal numa situação incerta porque eu nunca sei a quem recorrer, ou eu faço de tudo até o final para resolver sozinha. Então, olha só, né? São vários elementos que a gente precisa refletir, né? Então, não, às vezes o problema não é a situação incerta, né? Mas o que é que tem, né, no meu jeito de ser, no meu jeito de funcionar, né, nas expectativas que eu tenho, que torna essa incerteza, essa imprevisibilidade muito, né, temida, e aí pode até desencadear, né, um quadro aí, uma condição mais ansiógena, né, mais preocupante, e que no final das contas vai atrapalhar, né, vai prejudicar na hora que eu estiver nessa situação, de ter uma iniciativa, né, de pensar em estratégias para resolver ou para tomar uma decisão. Então, veja, né, tanto o medo, né, como a incerteza, elas, né, trazem a importância da gente fazer uma autoanálise, né, da gente prestar atenção
que habilidades a gente já tem, que outros que são realmente muito difíceis, né? E que fatores estão envolvidos nisso. Pode passar. Então, olha só, né? A gente vai trazer aí para vocês, depois eu vou mostrar, né? Como podemos, então, controlar e enfrentar o medo e lidar com as nossas incertezas. Veja que a gente pode ter estratégias para essa situação, né? Diante dessa emoção, diante desse sentimento, né? De uma certa insegurança que possa vir junto com as incertezas. Né? Mas eu preciso estar atento a isso, né? Preciso não só olhar para essas situações, né? Com um julgamento, né? Com uma condenação, mas assim, como é que eu posso me preparar de alguma maneira para lidar quando esse medo surgir, né? Pensa só, se a gente vai enfrentar uma situação nova e eu estou insegura com isso, então, que estratégias eu vou preparar se o sentimento de medo estiver muito forte? A quem que eu vou recorrer? Né? Isso antecipa as situações e a gente favorece porque a gente não age no impulso, né? E aí sim a gente talvez faça alguns estragos para nós, para a situação, enfim, né? Então, pode passar, Gra. O que é que nós fizemos, né? A gente pensou aí nessas estratégias, ah, algumas, né, acabou já sendo parte dessa fala, então a gente vai deixar, né, um QR Code para vocês, tanto do medo, né, quanto sobre a incerteza, que vocês vão poder aí, né, acessar pelo QR Code, mas também não se preocupem, que a gente vai deixar um tempinho aí para vocês, né, fazerem esse caminho, mas a gente também vai enviar os links pelo chat, tá? Então, qualquer coisa pode recorrer, pode acessar lá, que vocês não vão perder de olhar para essas estratégias, tá bom? Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem isso. Aqui a gente tem também, olha pessoal, a gente está compartilhando, esse é o Planner, né, da Aberta Saúde, que também é um instrumento riquíssimo, né, que foi construído para vocês conseguirem registrar, porque também, né, em relação ao medo, às incertezas, é importante que a gente faça um registro disso, porque muitas vezes passa despercebido, né, então a gente também pode contar com esse material, né, para nos guiar um pouco e estar mais atento e fazer um registro disso, que aí vocês vão poder acessar e também vai ter o link lá, né, pelo chat, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês também, né, fazerem a gentileza de acessarem para participarem um pouco dessa pesquisa de satisfação. A gente tem feito isso em todas as lives. É uma forma também, né, da gente avaliar como é que foi, né, esse material, esse conteúdo, o que é que ficou para vocês, né, o que é que ainda pode ser melhorado, qual que é a expectativa e a gente vai alinhando um pouco as nossas propostas diante das demandas que vocês vão tendo aí no cotidiano, ok? E é isso, pessoal. Eu queria, assim, fazer um agradecimento muito grande a quem, né, se dispôs a fazer esse tempinho aí, estar comigo aqui hoje, né? Eu fico muito grata sempre na participação desses eventos, de que, de algum modo, né, no meu caso, mais pela psicologia, a gente possa trazer alguma coisa que agregue para vocês, né, que contribua para esse conhecimento, para essa reflexão, né, para esse autocuidado. Então, né, além daqui, nós ainda teremos, né, eu acho que outras duas lives, então continuem acompanhando, porque, né, a intenção é a gente olhar para esse Setembro Amarelo, né, bem pela prevenção, né, vamos olhar por aquilo que a gente pode cuidar, para que a gente possa evitar, a gente tem uma prevenção aí desse adoecimento, né, desse sofrimento psíquico. Então, peço que vocês aí, né, sigam acompanhando esses eventos, né, da Aberta Saúde, tá bom?
Acho que é isso, né? Qualquer coisa a gente se fala, então, depois aí, se tiverem perguntas, ok? Até mais. Obrigada.